Processos seletivos de Product Manager são diferentes de outros processos. Não é sobre saber mais, é sobre demonstrar como você pensa. A maioria das pessoas chega em entrevistas de PM achando que vai responder perguntas técnicas e aí se depara com como você melhoraria o YouTube ou projete, sei lá, um produto para astronautas. E aí você trava. Hoje eu vou te mostrar como não travar. Vou falar de currículo, entrevista, o que os recrutadores olham de verdade e os erros mais comuns. Bora? Meu nome é Janane, eu sou Product Manager com mais de 10 anos de experiência em produtos digitais. Olha, o erro mais comum no currículo de PMs que eu vejo por aí é descrever o que fazia, ao invés de mostrar o impacto do que entregou. O recrutador, ele não quer saber se você gerenciava o backlog. Ele quer saber o que aconteceu por causa disso. A fórmula é simples, tá? É ação, mais contexto, mais resultado mensurável. Sempre que possível, número é prova. Como não escrever? Responsável pelo gerenciamento do backlog do produto. Ao invés disso, escreva. Priorizei backlog com mais de 80 itens, usando o RICE, por exemplo, né? Reduzindo o tempo do planejamento da sprint em 40%. Não escreva, trabalhei com times de desenvolvimento e design. Escreva assim, ó, liderei squad de 6 pessoas, entregando 3 features em 2 sprints. Não escreva, realizei entrevista com usuários. Ao invés disso, escreva, conduzi 20 entrevistas de discover que revelaram problema crítico de onboarding. A mudança reduziu o churn em 18%. Deu para entender? Tá, e o que não pode faltar no currículo de um PM? Começa pelo resumo profissional. Gente, 3 linhas. Quem é você? Sua especialidade, seu maior resultado. Nada de objetivo genérico. 2. Experiências. Bullet points com ação mais resultado mensurável. Máximo de 5 bullets por experiência, tá? 3. Métricas reais. DAO, MAU, churn, NPS, crescimento, qualquer número que você possa mostrar. Outra coisa, ferramentas, Figma, Miro, Gira, SQL, Analytics, lixo que você realmente usa. E 5, o portfólio, um link para o Notion, para o Medium, para qualquer case documentado. Nossa, Janane, mas eu não tenho, como é que eu monto meu portfólio? Assiste o EP4, por onde que você começa em produto, eu vou deixar o link na descrição. Bom, e o que os recrutadores realmente olham? O que acontece, né, nos 30 primeiros segundos do currículo? O recrutador, ele vai fazer um scan do seu currículo. Ele não lê tudo, tá? Ele escaneia. E o que ele está procurando não é lista de responsabilidades. Ele quer um sinal de que você pensa o produto. Tem 3 perguntas que passam pela cabeça do recrutador enquanto ele lê. Esse PM entende de usuário? Esse PM toma decisão baseada em dado? E esse PM consegue trabalhar com times diferentes? Seu currículo precisa responder pelo menos essas 3 coisas. Janane, mas é IA? Pois é. Hoje, né, na maioria das empresas, o primeiro olhar não é humano, é da IA. A gente tem, por exemplo, a temida e odiada por muitos, a GUP. Ela usa agentes de IA para ordenar os currículos antes do recrutador ver qualquer coisa. Como é que funciona na prática? Quando você se candidata, os agentes de IA leem seu currículo, cruzam com a descrição da vaga e geram uma ordenação, que vai do perfil mais aderente ao menos aderente. O recrutador, naturalmente, vai ver primeiro quem ficou no topo da lista. 3 coisas importantes sobre isso, tá? A primeira, a IA da GUP não elimina automaticamente, ela ordena. Todos os perfis aparecem para o recrutador, mas quem está no topo, é claro, tem muito mais chance de ser visto. Segunda coisa, a GUP diz que ela não analisa só palavras-chave, tá? Segundo ela, ela faz uma análise semântica, ou seja, ela não busca só palavras exatas, ela tenta entender o contexto do que está escrito. A própria empresa, ela dá um exemplo, ela diz que mesmo sem a expressão folha de pagamento no currículo, a IA consegue entender que o conteúdo se refere a esse assunto. Dito isso, ninguém sabe exatamente como o algoritmo se comporta para todos os casos. O que a gente sabe? Que quanto mais claro, completo e alinhado ao vocabulário da vaga, o seu currículo tem chance de se posicionar melhor. Terceira coisa, a IA ela não lê nome, gênero, idade, CPF, ela lê formação, experiências, conquistas e resultados.
O que isso muda para você como candidato? Tudo. Seus campos de experiência e habilidades dentro da GUP precisam estar completos, claros e alinhados com o vocabulário da vaga. Eu não estou falando aqui de enganar o sistema, tá? Mas para ajudar a IA a entender o seu contexto. E depois da IA vem o recrutador humano e aí entram os critérios que a gente já falou. Resultado mensurável, pensamento em usuário e evidência de que você pensa como PM. O que recrutadores de PM procuram e o que eles descartam? Olha, eles procuram resultados com números reais ao invés de lista de tarefas sem impacto. Eles buscam evidência de pensamento em usuário ao invés de foco só em features e entregas. E experiência com dados e métricas ao invés de currículo genérico sem contexto de produto. Ele também busca portfólios com cases documentados ao invés de objetivo profissional genérico no topo. LinkedIn consistente com o currículo ao invés de currículo de 3 páginas sem hierarquia visual. Janane, tá, meu currículo passou, e aí? E aí se comece a preparar para as entrevistas. Entrevista de PM nem é prova, tá? É uma conversa sobre como você pensa. Existem basicamente 3 tipos de pergunta que aparecem em todo o processo seletivo de produto. Uma delas são as que avaliam produto. Por exemplo, como você melhoraria o Instagram? Eles avaliam o seu raciocínio estruturado, seu foco no usuário, sua capacidade de priorizar. Outro tipo é o comportamental. Me conta uma vez que você falhou em produto. Eles vão avaliar seu autoconhecimento, seu aprendizado e sua maturidade. Outro tipo é sobre métrica. Um exemplo de pergunta, olha, o Dow caiu 20%, o que você faz? E aí eles vão avaliar seu pensamento analítico, como é que você constrói hipótese, seu método de investigação. Janane, e case, live case? Olha, eu tenho um outro vídeo só sobre isso, tá? Vou deixar nos comentários também. Vamos agora falar de erros mais comuns. Esses erros eu vejo com frequência e eles são evitáveis, essa é a boa notícia. 1. Propor solução antes de entender o problema. Isso demonstra imaturidade, não vá direto para a solução, faça perguntas. 2. Falar só de features e não de impacto. O recrutador ele quer ver pensamento em resultado, não em entrega. Então, troque fiz X por X gerou Y. 3. Não fazer perguntas ao entrevistador. Quem não pergunta demonstra que não tem curiosidade. Curiosidade é traço essencial de um PM. Prepare pelo menos 3 perguntas, mesmo que você tenha a chance de fazer só uma. Quarta coisa, esse currículo genérico sem contexto de produto. Se o currículo não grita produto, ele vai lá para a pilha errada. Cada linha precisa mostrar mentalidade de PM. Quinta coisa, não pesquisar sobre a empresa e o produto dela antes. O entrevistador percebe quando você não conhece o produto. Então teste, documente insights, leve isso para a conversa. Vamos para o checklist final? Currículo reescrito com formato ação mais resultado mensurável. LinkedIn consistente com o currículo e concessão de destaque do produto. Pelo menos um case documentado no Notion, no Medium. Produto da empresa testado, insights anotados. Entrevista praticada em voz alta e pelo menos 3 vezes. Pratique, gente. E 3 perguntas inteligentes preparadas para o entrevistador. Além disso, métricas reais do seu trabalho, levantadas e memorizadas. Processo seletivo de PM é treinável. Não é sorte, não é talento nato, é preparação. E agora você tem o mapa. No próximo episódio a gente vai falar de metodologias ágeis na prática. Scrum, Kanban, falar também de OKRs, do jeito que funcionam no dia a dia real, ao invés de como é que é no livro. Então deixa seu like, se inscreve, me conta nos comentários. Qual que é a sua maior dúvida sobre processos seletivos de PM? Até a próxima. Beijo!